Olá, tudo bem? Dando sequência à nossa série de autoconhecimento, hoje vamos conversar sobre o tema o início dos relacionamentos. Existe uma questão fundamental no que se refere a relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos, que é a necessidade de, antes de iniciar a relação, antes de se ter qualquer contato físico, é preciso conhecer quem a outra pessoa é e não quem ela aparenta ser, que é o que normalmente acontece. Normalmente, o que faz com que as pessoas decidam ter um relacionamento afetivo é baseado em características, em detalhes que dizem o que a pessoa aparenta ser. Se a tal pessoa tem os mesmos gostos que você, ela tem interesses parecidos, ela tem forma de pensar parecidas, isso muitas vezes já é suficiente para dizer, isso aí tem tudo a ver comigo. Então, nós podemos nos relacionar. Só que o detalhe dessa questão é que as pessoas normalmente não mostram quem elas são de primeira. Por que muitas vezes as pessoas iniciam um relacionamento, passam alguns anos e depois elas percebem que não reconhecem mais a pessoa que está do lado delas? Isso acontece porque, na realidade, não houve esse conhecimento no início, antes de se começar o relacionamento. Por detectar determinadas características ou determinados gostos e preferências em comum, já se bateu o martelo de que aquela pessoa era alguém que seria interessante de se iniciar uma relação. É esse que é o grande problema do início dos relacionamentos. As pessoas começam sem nenhum conhecimento real um do outro. Conhecimento real é quando você sabe, é quando você percebe qual é a visão do mundo que o outro tem, quais são as perspectivas, o que ele pensa sobre si mesmo, o que ele pensa sobre a vida, o que ele pensa sobre o futuro, quais são as suas perspectivas em relação a trabalho, a família, a filhos, ao cuidado com os pais, com os avós. Você vê, são questões que não dá para você conseguir perceber conhecendo uma pessoa numa festa, saindo com ela 2 ou 3 vezes para programas sociais e a partir de uma primeira, uma primeira semelhança ou uma, julgar que existem coisas em comum e a partir disso iniciar o relacionamento. Porque até então você não sabe quem realmente a pessoa é. Porque para saber é preciso conversar. Para você ler um livro e saber
do que o livro se trata, não adianta você ler o que está escrito na lateral do livro. Você precisa pegar o livro e ler ele todo. Então, nos relacionamentos, o que acontece é assim. A pessoa vê só a aparência, vê só aquilo que está escrito ali no resumo do livro e já acha que é um livro interessante que ela deve comprar. Não se procurou ler o livro previamente, não se procurou conversar com a pessoa previamente para saber essas questões que a gente está colocando. Qual é a visão de mundo que ela tem, qual é a perspectiva de futuro, como que ela se relaciona com os pais, com os irmãos, qual é o pensamento dela em relação a filhos. Você vê, são questões que precisam ser esclarecidas antes de se iniciar a relação. Mas muitas vezes elas só vão aparecer depois que já se iniciou, aí que as pessoas percebem que o outro não era aquilo que eu imaginava, não era quem eu pensava. Por quê? Justamente por isso, porque você imaginou. Pelo fato da pessoa atender ou ter certas preferências em comum e atender a certos requisitos, que as pessoas normalmente, quando vão iniciar uma relação, elas se prendem basicamente na aparência física. A pessoa tem que ter uma determinada aparência física, um corpo físico, um determinado emprego, a forma como ela se sustenta, como é que ela ganha dinheiro e talvez aí qual uma crença religiosa que a pessoa tem, ou qual visão filosófica, política, e isso já imaginar que a pessoa tenha essas características já é o motivo para que se dê ok para iniciar um relacionamento. Quando você vê as entrevistas de emprego, as pessoas que vão fazer entrevista, elas procuram passar que elas são as melhores possíveis, que elas têm as melhores características. Ali você está vendendo um peixe, então você está vendendo um personagem, uma persona, que muitas vezes não é quem você realmente é, a sua real personalidade. E os entrevistadores, eles sabem disso. Por isso que existem técnicas de averiguação do inconsciente, de você conseguir verificar o que está por trás do que aquela pessoa está falando, quais são as verdadeiras intenções dela, e eles fazem essas perguntas que o entrevistado nem percebe, e com isso conseguem captar quem está falando a realidade, quem está escondendo, o que está escondendo. Tudo isso é feito por esses entrevistadores. É lógico que você não vai precisar estudar para ser um entrevistador de sucesso para poder conseguir avaliar se uma pessoa é indicada para você iniciar um relacionamento. Não é necessário estudar para ser um entrevistador, mas é necessário conversar. Por quê? O entrevistador, ele tem um tempo curto. Ele não pode ficar muito tempo conversando com as pessoas para conseguir puxar o que realmente está por trás. Então, por isso que eles utilizam as técnicas aí psicológicas que já são amplamente conhecidas no mercado. Como as pessoas comuns não têm esse conhecimento, aí que entra o detalhe. Elas têm
o que o entrevistador não tem, que é o tempo, sabe? Elas têm o tempo para conversar com a pessoa e descobrir se realmente a pessoa tem interesses, características, formas de pensar convergentes. Você vê, o entrevistador ele não tem esse tempo, mas nós temos. Mas o que acontece na maioria das vezes? Nós acreditamos que não temos esse tempo, ou seja, se encontrou alguém, já tem que atendeu aqueles pré-requisitos já estabelecidos. Tem que agarrar logo a pessoa e já vamos começar logo o namoro, o relacionamento. Quando na verdade é por conta desse comportamento, desse detalhe de se não procurar conhecer quem é a outra pessoa antes de iniciar a relação, é que muitas vezes, depois de um tempo, que aí olha a questão, depois de um tempo, o que nós não fizemos no início, a gente forçosamente acaba fazendo depois. Porque aí com o dia a dia, com os meses passando, aí as pessoas interagem mais, conversam mais, as situações vão aparecendo e aí a verdadeira face do outro se revela. Mas foi preciso de tempo. E aí, se não é feito esse trabalho antes, o que acontece? Você perde tempo. Você poderia ter, porque se você encontra uma pessoa que realmente deseja algo sério com você, não é um interesse superficial, essa pessoa ela vai ter todo a boa vontade de conversar com você o tempo que for, pelo período que for, antes que vocês comecem o relacionamento. Se for colocado, olha, eu acho que para que a gente possa, eu identifiquei, né, que você tem algumas características, algumas preferências que eu acho interessante, mas que para a gente possa, você não vai falar isso para a pessoa, mas isso você está pensando. A pessoa tem essas características, mas que a gente possa conseguir iniciar uma relação, ou vir a ter uma relação, a gente precisa se conhecer mais, a gente precisa se conversar mais. Isso você já vai com isso na sua mente. Porque se for uma pessoa que não está disposta a conversar, não está disposta a conversar mais profundamente, no sentido que vocês vão descobrindo qual é a visão de mundo que o outro tem, qual é a perspectiva que ele tem em relação ao trabalho, em relação a emprego, em relação a ganhar dinheiro, como é que é o trato dele com os pais, com os avós, se tiver sobrinhos ou crianças na família. É começar a identificar todas essas questões antes de se oficializar, vamos dizer assim, um relacionamento. Você antes da coisa se tornar um relacionamento sério, é preciso ter essa conversa com o outro, ter essa proposta de um conhecer o outro, porque senão isso vai acabar acontecendo lá na frente. E aí repete-se o padrão, que as pessoas lá na frente descobrem que aquela pessoa que ela conheceu não é mais a mesma, a pessoa mudou. Na verdade, a pessoa não mudou ou ela não é mais a mesma, não. Ela agora está mostrando que ela realmente sempre foi. No início era só as aparências, era só para vender o peixe, era só para conseguir um relacionamento. E isso aí não resistiu ao tempo, não resistiu às situações do dia a dia. E aí a pessoa foi se revelando.
Então, se alguém quiser realmente esse relacionamento, se relacionar, tiver um interesse real, ela vai saber esperar esse tempo de conversa, de encontros, para se conhecer um ao outro, para fazer atividades, para justamente quando tomar uma decisão de entrar numa relação, seja uma decisão baseada, né, seja uma decisão mais consciente, onde você foi por trás daquelas aparências que todas as pessoas mostram quando estão querendo ter um interesse por trás, quando elas querem alcançar um objetivo. E aí vai entrar em outras questões também, por que muitas vezes as pessoas não querem investir, não querem disponibilizar esse tempo para conhecer o outro antes de iniciar uma relação. Por que ela já quer pegar a pessoa logo, ver se atende lá alguns gostos, algumas preferências em comum, e aí já começa logo um relacionamento assim muito superficial, com conhecimento muito superficial, e a pessoa acha que se for conversar com a pessoa, procurar conhecer, a pessoa pode ir embora, pode arrumar outra e a pessoa vai ficar sozinha. Você vê, aí isso aí já é uma questão pessoal, né, da pessoa questionar por que precisa dessa urgência. Por que ao conhecer uma pessoa que aparente ter algumas características que te interessem, algumas preferências, que você tem logo que já começar um relacionamento sério com essa pessoa. Antes de fazer todo esse processo de conversar mais e de investigar realmente o que aquela pessoa pensa sobre a vida, como que ela realmente é, né? Não só ficar no campo das aparências. E para descobrir muitas vezes por que nós não queremos esperar esse tempo, já se a pessoa ticou lá certas características, já inicia logo um namoro ou um novo relacionamento, aí depende de um trabalho de autoconhecimento, como a gente faz lá na terapia tarológica, de você observar os seus padrões de comportamento para descobrir qual é essa necessidade urgente de ter um relacionamento com o outro sem esperar o tempo necessário para que as pessoas possam se conhecer e avaliar se realmente elas devem se relacionar. Aí já é uma questão interna nossa, que aí dentro do trabalho terapêutico de autoconhecimento, a gente consegue descobrir. E ao descobrindo isso, ao mudando esse padrão, aí a gente já consegue encontrar uma outra pessoa, saber esperar o tempo necessário para conhecer a outra pessoa, para conversar, para ver quais são os reais interesses dela, as reais perspectivas em relação à vida e avaliar se é algo que vai ter futuro. Então, é preciso observar essa questão, que se não pode ficar só nas aparências. Precisa aprofundar um pouco mais antes de se oficializar qualquer tipo de relação. Precisa conversar, é uma coisa que ninguém faz. Você vê pessoas que durante um ano já mudaram de companheiro ou companheira de relacionamento 2 ou 3 vezes. Como é que a pessoa consegue entrar e sair em relacionamentos tão rápidos? É porque não tem, muitas vezes vai pela atração física,
vai de repente por uma questão financeira da outra pessoa, algo que a pessoa tenha, e só isso já é suficiente para despertar o interesse, começar uma relação que depois não dá certo. Por quê? Porque ninguém se conhecia. Se fosse assim nas empresas, você tem que ficar trocando de pessoal o tempo todo. Por isso que eles realizam esses testes nas entrevistas para averiguar o que está por baixo. E aqui, como a gente já comentou, que os entrevistadores não têm o tempo necessário para conversar, então precisa usar a técnica. Aqui nós temos esse tempo. Não precisamos usar técnicas. Precisamos usar o tempo que nós temos para realmente se propor a conhecer a outra pessoa. Você tem um sentimento que só vai ser feliz se estiver num relacionamento, se tiver um sentimento de que eu preciso encontrar alguém para ser feliz, aí tem que parar e investigar o porquê disso. Porque ninguém vai ser feliz se tiver outra pessoa. Não é assim que acontece. Primeiro, você já é feliz por si só. A outra pessoa vai permitir, vai trazer mais alegria, mais felicidade. É a mais. Não é aquela coisa vinculativa. Se não tiver o outro, eu sou infeliz. Se tiver, eu vou ser feliz. Não. Aí é que tem que se fazer um trabalho de autoconhecimento sincero para se observar o porquê que você precisa do outro para ser feliz. Você não consegue ser feliz sozinha. Precisa estar no relacionamento com uma outra pessoa para que tenha felicidade. Porque senão o padrão vai se repetir. Porque aí o primeiro que vem, aparece, não vai conversar, não vai conhecer, não vai fazer nada. Se já atender algumas características, já inicia logo no relacionamento e lá na frente descobre que a pessoa não era quem ela imaginava. Não era quem você imaginava porque não se teve esse trabalho de conhecer a pessoa no início e não se teve esse trabalho porque tem dentro de si uma carência afetiva em que não dá tempo de esperar para conhecer o outro, já tem que, o primeiro que cair na rede, eu já tenho que garantir logo. Então, essa é a importância também do autoconhecimento para que os relacionamentos deem certo. Ou seja, você já tem que equilibrar em si determinadas questões para que você tenha condições de ter um relacionamento com uma outra pessoa e esse relacionamento dê certo. Porque se ainda tiver questões que precisam ser resolvidas, elas inevitavelmente vão aparecer dentro do relacionamento. E se a outra pessoa lá também tem as questões dela, que não resolveu, as suas com as delas vão entrar em conflito. E aí por isso que a gente vê as separações, que, né, os divórcios, que ao passar dos anos sempre aumentam, né? Você vê cada vez mais casais separados, porque na realidade não houve um trabalho, ou um interesse, ou uma iniciativa real de se conhecer a pessoa por trás das aparências, através da conversa, antes de se decidir se unir ou se relacionar com a pessoa, tá certo? Essa mensagem que traz o início dos relacionamentos, lá no nosso tarô mitológico, ela é trazida pelo 2 de copas. O 2 de copas, a gente vê aqui Psique em cima do rochedos e Eros chegando por trás. Eros acaba que acidentalmente ele se fere com a flecha do amor aqui que está na mão dele, e aí ele acaba se apaixonando por Psique e eles iniciam dessa forma o seu relacionamento. E bate muito com o que a gente está falando aqui, né? É uma paixão inicial em que um não conheceu o outro. Se for ver aqui,
psique está de costas, ela está olhando para baixo, para o mar, para o rochedo. Ela não vê Eros chegando. É só ele que a vê, né? Então, assim, quando se dispõe uma energia para um novo relacionamento, é preciso dar o tempo para que as pessoas possam se conhecer. E lá na história do mito de Eros e Psique, a mensagem que eles trazem é justamente essa, porque eles não se conheceram no início, e aí com isso eles se separaram, depois é que eles conseguiram se reconciliar e voltar. Ou seja, é preciso ter esse conhecimento um do outro e o conhecimento de si mesmo, você avaliar quais aquelas questões dentro de você que precisam mudar, né? Porque senão, quando se relaciona com uma pessoa e termina e não se olha para dentro para ver o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente para que esse relacionamento desse certo, que características que eu tenho que eu preciso mudar para que um outro relacionamento eu tenha mais êxito, isso também precisa ser questionado. É tanto você conhecer o outro e conhecer também a si mesmo. Porque a partir desse momento, você consegue tomar uma decisão em cima de um relacionamento consciente, tanto das suas perspectivas e aspirações, quanto das perspectivas e aspirações do outro, que você vai pesquisar, que você vai chegar através de uma conversa em que você consiga ir para de trás das aparências e enxergar realmente quem a pessoa é. E se a outra pessoa tiver interesse, ela vai ter toda a paciência do mundo para esperar esse período de conhecimento para aí ter uma relação mais fixa, ter uma relação, inclusive sexual, com a outra pessoa. Se a pessoa não quer esperar tempo nenhum e já quer logo partir para a relação sexual, isso mostra que a intenção não é o relacionamento, a intenção é apenas o sexo. Aquela pessoa que deixa, que se propõe a ter esse período de conversa, de diálogo, para ir se conhecendo, para aí depois ter a relação, oficializar o relacionamento, né? Ser um relacionamento sério. A pessoa que souber esperar isso é um bom sinal, porque aí vai mostrar que ela tem interesse real em você e não apenas o interesse sexual de que quando ela conseguiu o que ela quer, ela vai embora rapidamente, por mais que tenha feito toda uma cena de que queria um relacionamento sério, que era uma pessoa séria, na verdade o interesse era puramente sexual, e justamente quando você faz esse trabalho de conversar mais com a pessoa antes de qualquer coisa, você já consegue eliminar, aí dispensar muitos que só queriam algo efêmero, algo rápido, algo sexual, porque eles não vão esperar os encontros passarem, eles não vão se propor a conversar até que se aconteça alguma coisa, até que tenha uma relação íntima. Eles já têm interesse sexual, eles já querem aquilo logo de cara. E depois a gente já sabe o final da história. Vão embora e aí a pessoa se sente mais uma vez traída, mais uma vez passada para trás. Mas por quê? Porque é preciso se precaver de não deixar com que a aparência, o que o outro aparenta ser, seja o que vai levar à decisão de se ter uma relação. Deveria basear isso no real conhecimento do outro, que inevitavelmente vai ter que parar, conversar, dialogar para chegar nesse conhecimento, tá certo? Então esse é o nosso
nossa mensagem de hoje. Esse tema relacionamentos tem muitas variáveis também. Você vê, essa de você conhecer a pessoa antes de se relacionar é apenas uma das variáveis, tem outras, e à medida que a gente avançar aqui na série de autoconhecimento, nós vamos trazendo outras questões para ajudar aí nesses, tanto os relacionamentos se iniciarem, como para que eles possam também se manter aí ao longo do tempo, tá certo? Eu agradeço aí pela sua audiência aqui comigo e até o nosso próximo encontro com mais uma questão aí para o nosso dia a dia de autoconhecimento, crescimento e evolução, tá certo? Até a próxima!